Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que estamos reunidos mais uma vez nessa tarde/noite de domingo para celebrarmos o nosso Deus. Como é bom cantarmos, como é bom orarmos juntos, como é bom ouvirmos a palavra do Senhor, sermos abençoados também pelas ministrações de louvor, de ensinamento bíblico através do ministério infantil da igreja, e também sermos abençoados pela ministração da sua palavra também aos nossos corações. Quero orar com os irmãos, desde já também gostaria de agradecer as famílias que nós pudemos capturar alguns vídeos que foram colocados lá no grupo da família Bens, e nós colocamos esses vídeos das famílias antes de começarmos os nossos cultos, e nós encerramos hoje pela manhã com o vídeo da família do irmão Joaci. Como é bom ver o povo de Deus como família nuclear, juntos, louvando ao Senhor. E eu quero também te desafiar a estar falando o versículo, cantando com a sua família e postando, para que nós também possamos colocar aqui antes de começarmos os nossos cultos, não é? Quem sabe é uma forma de nós amenizarmos um pouco a nossa saudade que temos de estarmos juntos no templo. Antes de orar, eu gostaria de dizer uma coisa que vem à minha mente. Se você está sentindo falta de estar junto com o povo de Deus lá naquele local de culto, isso é muito natural para um crente. Agora, seria muito errado se você não sente falta nenhuma de estar junto com o povo de Deus. Infelizmente, algumas pessoas parecem que esse tempo em que a igreja não está com as suas portas abertas, eu estou falando do local físico, né, onde nós nos reunimos, para algumas pessoas esse tempo não trouxe muitas mudanças, porque devido à sua frieza espiritual, o seu afastamento de Deus, a sua rejeição às coisas de Cristo e ao seu reino, estar junto numa igreja não faz muita diferença para ele. E eu quero dizer para esse amigo, irmão, que é tempo dele também repensar a sua vida espiritual. Quem sabe essa crise de saúde também sirva para revelar a crise espiritual em muitos corações. Vamos orar então agora, dedicando esse tempo ao Senhor, esse tempo tão significativo que nós valorizamos tanto, esse tempo de culto. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos celebrar a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça tem sido constante sobre nós, nada tem nos faltado. Receba, ó Pai, o nosso louvor, as manifestações que ofereceremos a Ti durante esse culto, ó Pai. Que tudo seja feito para o Teu agrado e que Cristo seja glorificado através das nossas mentes e corações. Em nome de Jesus, amém. Deus cuidará de ti. Vamos louvar o Senhor cantando esse hino que expressa a nossa confiança em todo tempo. Esse hino é uma declaração, é um encorajamento que nós fazemos uns para com os outros. É como se nós estivéssemos conversando com alguém e através do nosso ministério pessoal, que eu tenho dado tanta ênfase durante os cultos da manhã, nós estivéssemos dizendo através desse hino: Deus cuidará de ti. Vamos cantar ao Senhor esse belo hino. Aflito e triste coração, Deus cuidará
de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Irmãos, agora eu gostaria que nós estivéssemos orando ao Senhor, trazendo colocando diante do Senhor alguns motivos de oração e também motivos de gratidão, e nós vamos também orar, dedicando ao Senhor a vida daqueles irmãos e também os dízimos e as ofertas dos irmãos que dedicaram durante essa semana. Algumas pessoas têm alguns pedidos e também alguns motivos de gratidão, não é? Vamos orar pelos enfermos da igreja, a irmã Dora, Janaína, Anacleta, Marilda, irmã Lourdes, mas também alguns irmãos durante essa semana, pelos grupos da igreja, ou então através de contato nosso por telefone, deixaram alguns pedidos de oração. Então nós gostaríamos de orar agora pelos pedidos da irmã Alcilene, Audileia, Alenice, Bia, Ananias, Ângela, Carol, Charles, Genaína, Sirlene, Cristiano, Darcy, Cristiane, Eleomar e Marilda. Aliás, Marilda, nós já estamos orando pela sua vida, mas também pelos pedidos que ela fez no contato telefônico. Nós vamos orar pela sua enfermidade, para que Deus esteja ajudando na sua recuperação, mas também vamos orar pelos pedidos que ela fez através do contato telefônico. E alguns desses irmãos também manifestaram gratidão pelo cuidado, por alguma bênção recebida, por algum cuidado especial de Deus nas suas vidas. Os irmãos então que estão manifestando a sua gratidão são os irmãos Alenice, Ananias, Ângela, Charliene, Charles, Rosa, Jane, Genaína, Cristiane, Darcy e Diana. Tá bom, irmãos? Então, eu gostaria de convidá-lo a termos esse momento de intercessão, mas também um momento de consagração, de dedicação dos dízimos e ofertas. Ore ao Senhor juntamente comigo. Deus bendito, muito obrigado a Deus, porque mais uma vez podemos humildemente estar diante de Ti, pela intermediação de Jesus Cristo, para depositar diante do Teu trono todos esses pedidos aqui. Senhor, tem questões de saúde, existem situações aqui de familiares, questões relacionadas a finanças da família, finanças pessoais, questões de relacionamento, questões de trabalho. Senhor, são várias questões. Nós citamos aqui os nomes desses irmãos, ó Pai,
colocando essas vidas diante de ti, mas também colocando os motivos que eles estão trazendo. Alguns estão trazendo pedidos de oração por outras pessoas. Ó, Senhor, venha abençoar, venha cuidar, venha ajudar, venha ministrar a teu favor em cada uma dessas situações. Dessas situações. Senhor, nós não temos merecimento por nada. Nós não poderíamos abrir as nossas bocas para pedir nada, mas humildemente, em nome de Cristo, viemos pedir, ó Deus, a tua bênção sobre cada um desses pedidos. Ó Deus, venha agir de forma propícia e abençoe, ó Deus, o nosso povo. Ajude, ó Deus, abençoe cada um desses pedidos, ó Pai, que a tua misericórdia e graça sejam derramados, ó Deus, sejam derramadas, ó Pai, sobre cada uma dessas situações, ó Pai. Esperamos que a tua vontade sempre seja feita, porque ela sempre é boa, agradável e perfeita. Ó Senhor, abençoe, ó Deus, essas famílias, essas situações aqui mencionadas, ó Pai, que haja cura naqueles situações que precisam de cura, livramento, direção, ó Senhor, orientação, ó Deus, venha cuidar. Também, ó Deus, nós compartilhamos a alegria daqueles irmãos que tiveram os seus pedidos respondidos, foram alvos, ó Deus, também da sua graciosa mão. Obrigado, ó Deus, porque tantas situações foram compartilhadas, quantas pessoas estão agradecendo pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu sustento. Obrigado, Deus, porque tu tens nos abençoado, mesmo sendo ainda pecadores, mas por causa da justiça de Cristo em nós, é que temos sido cuidados de forma especial por ti. Muito obrigado por isso, ó Deus. Também, ó Pai, te agradecemos e ao mesmo tempo dedicamos os dízimos e as ofertas. Te agradecemos pelas vidas que têm demonstrado fidelidade, seriedade e compromisso com o sustento da tua obra através da entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Mas também dedicamos a ti, ó Deus, tudo aquilo que tem sido ofertado a ti. Ó Pai, dá-nos sabedoria para usarmos da melhor forma possível. É muito bom, ó Deus, vermos como tu tens cuidado da tua igreja. Nada tem faltado e a tua igreja tem sido usada para abençoar tantas e tantas pessoas. Obrigado por isso e obrigado porque tu tens usado os recursos vindos desses irmãos e, quem sabe, amigos, ó Pai, para que a obra continue e para que essa ação da igreja em prol de vidas também permaneça. Obrigado por isso, ó Deus. Receba, Pai, mais uma vez eu te peço as manifestações de culto que faremos aqui nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de lembrar que quarta-feira, às 19h30, nós estaremos nos reunindo em culto e retomando o estudo de Provérbios capítulo 19, se Deus quiser. Eu espero que o irmão esteja sendo abençoado tanto quanto eu tenho sido através do estudo desse capítulo. Domingo que vem, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Quero dizer também que essa semana um grupo de pastores esteve reunido através de videoconferência com o prefeito. Eu participei dessa reunião. E nós vamos enviar ao prefeito algumas sugestões, apenas sugestões de procedimentos para a retomada dos trabalhos das igrejas. São apenas sugestões. Quando
esse retorno vai acontecer, nós não sabemos ainda. Mas, de qualquer forma, já está se pensando um plano para que isso aconteça. Então, essa semana, agora que está se iniciando, nós vamos retomar esse contato com o prefeito, apresentando a ele as nossas sugestões, e ele vai, logicamente, expor e discutir essas sugestões com o comitê de crise, para então, quem sabe, haver alguma definição, não é? Mas vamos aguardar aí, orar pelo nosso prefeito, e conforme eu tenho dito, o tempo não é para se fazer defesas partidárias, mas o tempo é de unirmos esforços em prol de uma situação comum, de um sofrimento comum do nosso povo. Precisamos orar pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Isso cabe a nós. Isso é a orientação bíblica. E vamos orar, sim, para o bem do nosso povo, para o nosso próprio bem. Vamos orar por nossas autoridades. Então, irmãos, eu peço por gentileza que também estejam orando por isso em suas casas, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 22, que vai ser o texto bíblico que nós faremos a nossa reflexão daqui a pouco. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Preferencialmente, acompanhe na sua Bíblia, mas se você preferir, você poderá acompanhar a leitura que vai ser projetada aí na sua tela. Mateus 22, versículos de 1 a 14. Vamos ler então. Versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos ser abençoados agora
através do momento do culto infantil da nossa igreja. Então vamos acompanhar, irmãos, essa instrução bíblica que é dada aos pequenos, mas também que atinge os maiorzinhos. Vamos participar desse momento com atenção. Oi pessoal, tudo bem? Olha só quem tá aqui com a tia Nay hoje. O Henri! Fala oi, filho! Oi! Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? A gente tava aqui pensando, será quem precisa de Jesus, hein? Você sabe? Então presta bem atenção nessa história, hein? Eu vou prestar Bastante. bastante. Você sabia que foi Deus que fez o mundo? Ele criou todas as coisas, fez o sol, as nuvens, o céu, todos os bichinhos, as plantinhas. E foi Deus que fez também o homem e a mulher. O nome deles era Adão e Eva. Eles foram as primeiras pessoas e de toda a criação foi o que Deus mais amou. Aí, Papai do Céu fez um jardim muito bonito para Adão e Eva morar. Era o Jardim do Éden. A Bíblia conta que todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus ia passear no jardim junto com Adão e Eva. Que legal, né? Adão e Eva estavam sempre contentes. Eles não tinham dor, não tinha dodói, não tinha tristeza. Eles podiam brincar com todos os bichinhos e também podia comer da fruta de todas as árvores do jardim. Só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Papai do Céu falou que não podia. Mas um dia apareceu no jardim uma serpente muito malvada. Ela disse assim: Eva, pode comer desse fruto. Não tem problema, não. Pode comer. Ai, 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 Eva acreditou na serpente e comeu o fruto e deu também a Adão. Eles desobedeceram. Ah, não! Puxa, agora o coração de todo mundo ficou dodói, porque o pecado entrou no mundo. O pecado estragou tudo. Ele trouxe o dodói, as brigas, e tudo de ruim. Então, naquele dia, quando o Papai do Céu foi passear com Adão e Eva, eles estavam escondidos, com vergonha de Deus. Aí o Senhor disse: Adão, Eva, onde vocês estão? Aí Adão disse: A Eva me deu o fruto, então eu comi. E a Eva disse: A serpente me deu o fruto, então eu comi. Então Deus ficou muito triste, porque eles escolheram desobedecer. Aí ele mandou Adão e Eva embora do jardim e colocou um anjo protegendo o jardim para eles nunca mais poderem voltar. Sabe, Deus é santo e Ele não gosta do pecado. Tem gente que acha que Deus foi mau expulsando Adão e Eva do jardim, mas Ele não foi. Ao contrário, Ele foi amoroso e gracioso, porque se Adão e Eva ficassem no jardim, eles poderiam comer também da árvore da vida, e aí então nós seríamos pecadores para sempre. Ah, o nosso Papai do Céu é muito amoroso. Apesar do nosso pecado, Ele não quis ficar longe da gente para sempre. Ele prometeu que um dia Ele ia enviar alguém para ser o nosso Salvador. Muito tempo se passou e Deus mandou o seu único filho, Jesus. Ele nasceu um bebê tão bonitinho, humilde, numa manjedoura.
Jesus cresceu em graça e sabedoria e ele ensinava a todas as pessoas sobre o amor de Deus. Ele é a única pessoa no mundo inteiro que nunca pecou. Mesmo assim, ele quis morrer por nós lá na cruz, e se a gente acreditar que ele é o nosso Senhor e Salvador, o nosso coração fica limpinho de novo, o pecado vai embora e a gente pode voltar a ficar pertinho do Papai do Céu. E tem mais, Jesus não ficou naquela cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e vai voltar para buscar todos que acreditam nele. Nós vamos poder ficar com ele um dia lá no céu. Lá só tem alegria, não tem dor e o Papai do Céu vai ficar com a gente para sempre. Ei! E aí, pessoal? Vocês entenderam quem precisa de Jesus? Vocês já sabem, Henrique, quem precisa de Jesus? Quem? Todas as pessoas. Todas as pessoas, né? Porque todas as pessoas são pecadoras. A gente precisa se arrepender e pedir para o Papai do Céu vir morar aqui no nosso coração. E aí sim, aí a gente vai poder ficar pertinho do Senhor para sempre. Que bom, né, filho? Graças a Deus. Papai do Céu ama cada um de vocês, tá? Então convida o Senhor também para morar no seu coração, tá bom? Sim. E você, Henrique, gostou dessa história? Sim. Que legal, né? Então vamos dar tchau pro pessoal? Sim. Fala tchau, pessoal. Tchau. Tamo com saudade, hein? Tchau. Tchau. Quero convidá-lo agora a cantarmos juntos com o Ministério de Louvor da nossa igreja um cântico ao nosso Deus. Vamos celebrar ao Senhor, vamos abrir os nossos corações e com júbilo, com toda a nossa força, cantar esse louvor ao Senhor. Cantemos juntos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, onde mais tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz.
pensar nessa noite, irmãos, com os irmãos, sobre o seguinte tema: o maravilhoso convite de Deus. O maravilhoso convite de Deus. Para isso, quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, de 1 a 14. Esse texto nós já fizemos a leitura anteriormente. Só quero lembrar que o contexto em que Jesus está ainda é o contexto dos 2 últimos sermões. Lembrando que domingo Jesus entrou em Jerusalém, na terça fez a purificação do templo e trouxe uma maldição para a figueira, na quarta eles viram que a figueira estava ressecada desde a raiz, e nessa quarta Jesus foi interpelado pelos líderes religiosos, questionando a sua autoridade, e Jesus então fez um longo discurso para revelar a sua autoridade. Dentro desse contexto de conversa aí com esses líderes religiosos, Jesus então fez menção a 3 parábolas, e essa é a terceira e última parábola que Jesus usou. Interessante perceber que, de repente, no meio dessa parábola, e nós vamos ver isso mais detidamente daqui a pouco, Jesus deixa de tratar com as pessoas como nação e passa a tratar com as pessoas como indivíduos. Jesus deixa de falar se dirigir para uma nação ou se referir a uma nação, e de repente ele se refere a um indivíduo. Eu tenho percebido aí, quem sabe, um processo dentro dessa teologia bíblica. Primeiro, Deus tratou com uma nação, o povo de Israel. Como o povo de Israel rejeitou, Deus então trouxe Deus tirou do povo de Israel esse privilégio de ser essa nação escolhida para ser bênção para as outras nações, e deu esse privilégio para nações gentias, melhor dizendo, para gentios crentes, para a sua igreja. Mas agora Deus está lidando com indivíduos, e esses indivíduos é que deverão estar preparados para o casamento. Deus lida com a sua igreja através de cada crente. Não a igreja como uma corporação em si, como uma entidade no todo, mas Deus trata da sua igreja e lida com a sua igreja através de cada crente. Isso não diminui a importância da igreja. E aqui, a importância da igreja universal, da igreja invisível, da igreja formada por todos os crentes que já viveram, estão vivos e ainda hão de nascer, essa importância é indiscutível. Mas também nós não podemos abrir mão da importância da igreja local, senão nós teríamos que tirar das nossas Bíblias as várias cartas, inclusive os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que se dirigem a igrejas locais. Então, a importância de uma igreja local dentro do plano de Deus para o mundo é vital. Você é crente, sim, em Cristo. Isso independe da igreja em que você esteja. Mas o ser crente, ele acaba significando também o participar de um grupo de crentes, de estar junto a esse grupo de crentes. Não existe cristianismo solitário. O cristianismo é uma prática comunitária, ok? Por isso que existe a igreja local.
Então, irmãos, essa parábola ela fala a respeito do convite de Deus. Nós encontramos aqui 3 atitudes que podem acontecer mediante a esse convite de Deus. Logicamente que a primeira atitude que nós encontramos no texto bíblico é de simplesmente recusar o convite. Nós vimos isso dos versículos 1 a 7. Vamos dar uma olhada inicialmente, eu quero reler com os irmãos os versículos de 1 a 4. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Irmãos, nós encontramos nesta parábola alguns elementos também encontrados nas parábolas anteriores. O rei aqui é Deus. Os servos aqui que foram enviados são os profetas, conforme nós já vimos. Aqueles que rejeitam o convite do rei são os judeus. Os que foram convidados no lugar dos judeus, daqueles que rejeitaram o convite, são os gentios. Então isso é muito claro aqui, é muito evidente também nessa parábola. É óbvio que há uma ênfase muito clara também aqui de Jesus para a rejeição deliberada dos judeus do convite de Deus. Até hoje é comum lá no Oriente um duplo convite para o casamento, um provisório e preparatório, e o outro quando a festa já está preparada. Então, quando tem alguma celebração, as pessoas são convidadas para aquela celebração que vai acontecer, e essas pessoas então se preparam para essa celebração, e depois há um segundo convite, quando a festa já está preparada. E é interessante perceber que a festa do casamento e o casamento em si não tem diferença. É uma prática ocidental você fazer o casamento e depois a festa. Não. Para a realidade judaica é uma coisa só. Tanto a festa quanto o casamento em si são uma única celebração. Era comum também uma festa de casamento durar uma semana. Então eram várias refeições que eram preparadas, e aqui nós temos um casamento real, não é? E estava tudo pronto, o rei convidando, e possivelmente essa festa iria durar várias semanas. Os convidados iam para a casa do pai do noivo e ali permaneciam enquanto durasse a festa. Que festa abençoada, né? Pena que nós não importamos isso aqui para o mundo ocidental. Já pensou você passar lá uma semana em celebração na casa de alguém? Por isso, quem sabe, é que as pessoas, o convite era feito antes, um bom tempo anteriormente, para as pessoas pudessem se preparar e se liberarem para esse longo período de festa. Mas olha só o que aconteceu nos versículos 5 e 6. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e
mataram. Irmãos, o descaso daqueles homens para o convite do rei se deveu ao fato deles estarem mais interessados com outras coisas do que com o casamento. Por isso, eles se tornaram indignos para essa festa. É impressionante como que alguns também têm recebido o convite de Deus, mas estão tão interessados com as coisas dessa vida que repetidamente têm negado a esse convite. Deus tem mandado os seus servos, sim, para fazer o convite, mas as pessoas têm negado atender, aceitar esse convite. As coisas dessa vida se tornaram o seu Deus. Elas escolheram abrir mão do convite de Deus para cuidar dos prazeres, dos compromissos que têm, das suas necessidades, que eles entendem serem mais importantes do que o convite de Deus. E o texto bíblico nos diz que com isso, devido a essa escolha, eles se tornaram indignos para o casamento. Se você considerar o casamento como o reino de Deus, aqueles que são convidados para o reino, aquele que rejeita ao convite de Deus, se torna indigno para pertencer ao seu reino. Então, meu amigo, meu irmão, se você está mais interessado com as coisas da vida do que com o convite que Deus está fazendo ao seu coração, você está se colocando numa posição de se tornar indigno, de pertencer, de fazer parte ao reino de Deus. Eles pegaram aqueles servos, maltrataram, mataram. Irmãos, o desprezo aos servos do rei, isso demonstrou um desprezo ao próprio rei. Ao maltratar e matar os servos do rei, eles estavam em flagrante rebelião. Foi um ato de rebelião, de flagrante rebelião contra Deus. Como é que você tem tratado? Como é que você tem cuidado, tem ouvido aqueles que têm chegado como servos de Deus para te apresentar o convite? Você tem zombado? Você tem maltratado? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: todas as vezes em que alguém mais interessado com as coisas dessa vida maltrata aqueles que são usados por Deus para trazerem o convite dele, estão se rebelando contra Deus. Isso é muito sério. Não queira se colocar em rebelião contra Deus. Essa é uma posição completamente desfavorável para você. Nós já vimos no sermão passado um texto que eu quero lembrar mais uma vez aos irmãos, de Jeremias capítulo 25, versículo 4. Jeremias capítulo 25, versículo 4. Esse texto retrata muito bem como que essa rejeição do povo judeu para Deus vinha acontecendo repetidas vezes e há muito tempo. Jeremias 25, 4 nos diz: também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir.
os profetas foram rejeitados. Os profetas, conforme o texto fala, eles, mesmo sendo enviados muito cedo, os profetas, eles não foram ouvidos, é essa a expressão bíblica. Da mesma forma, João Batista foi rejeitado e foi decapitado. Da mesma forma, Jesus foi rejeitado pelo povo e foi crucificado. Os apóstolos e os profetas, os pregadores do Evangelho, tanto no passado, os profetas antigos quanto os profetas do tempo do Novo Testamento, os pregadores do Evangelho, foram rejeitados e perseguidos, muitos condenados à morte. Todos os apóstolos, fora Judas Iscariotes, todos os outros 11 apóstolos e depois o Matias, foram martirizados por pregar o Evangelho. A Bíblia não relata esse martírio, mas a tradição cristã conta essa história. Então, irmãos, a história de perseguição do povo de Deus mostra que o principal perseguidor dos profetas, dos pregadores da palavra, é justamente a falsa religião. É impressionante isso. A falsa religião faz com que aqueles que trazem o convite de Deus sejam maltratados e mortos. Então precisamos estar atentos com o tipo de evangelho que está sendo pregado, com o tipo de Deus, de teologia que tem sido ensinada ou ensinado. Cuidado com isso, porque quando os verdadeiros servos de Deus trouxerem o convite de Deus, com certeza, essas pessoas que pregam uma falsa teologia, um falso evangelho, acabarão por perseguir e acabam perseguindo na atualidade os servos do Senhor, os profetas do Senhor. Interessante que essa menção a 2 chamados, lembra-se que eu falei que sempre havia 2 convites, um convite preparatório, um convite inicial, né? E o convite quando a festa estava preparada. Esses 2 convites, essa insistência de Deus de mandar outros servos, mesmo quando os primeiros servos foram negligenciados, eles não ouviram o convite do primeiro servo, mas quando Deus mandou os segundos servos, esses 2 convites ilustram a paciência e a tolerância graciosa de Deus para com os que o rejeitam. É interessante como é que Deus continua a fazer o convite, mesmo para aqueles que já o rejeitaram. Alguns desses irão voltar atrás da sua rejeição e vão aceitar o convite. Mas outros ainda vão permanecer na sua incredulidade, rejeitando o convite de Deus. Qual vai ser a sua atitude nessa noite? Olhe comigo, por favor, o versículo 7 de Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Irmãos, a recusa deliberada ao convite de Deus irá provocar destruição e sofrimento na vida de alguém. Se você, meu amigo, que ainda não tem a fé em Cristo, desculpa pegar aqui, que ainda não tem a fé em Cristo, melhor dizendo, que tem rejeitado durante anos o convite de Deus, você poderá sofrer
a destruição, o julgamento condenatório de Deus, e com isso se colocar numa situação de sofrimento eterno. É óbvio que alguns, infelizmente, ainda nessa vida, porque não aceitaram o convite de Deus, estão sofrendo muito destruição dos seus valores, destruição da sua saúde, destruição na família, isso porque não ouviram o apelo que os pregadores têm feito ao longo dos anos. Quantas oportunidades Deus tem te oferecido, Deus tem te dado para que você faça a escolha correta. Mas haverá um tempo em que essa oportunidade deixará de existir. Você vai estar com Deus. Ou Jesus voltando, ou na sua morte. Aí o tempo da paciência e dessa tolerância graciosa de Deus terá acabado. Cuidado com isso. Aqueles judeus, a meu ver, experimentaram isso. Esse versículo faz uma clara referência aos exílios que aconteceram no passado pela desobediência do povo a Deus. Mas também está fazendo uma referência à destruição de Jerusalém, que iria acontecer 37 anos depois dessa fala de Jesus, onde 1.100.000 judeus foram mortos, onde o templo foi destruído, e Flávio Joséfo conta que quando aquelas chamas do templo estavam ardendo e tudo vindo abaixo, ouvia-se um clamor do povo, um grito angustiado do povo judeu ao ver o templo sendo destruído. Que coisa triste. Isso fruto da rejeição ao convite que Deus havia feito. Agora, se a primeira atitude pode ser rejeitar o convite, a segunda atitude pode ser aceitar o convite. Isso nós encontramos nos versículos 8 a 10, mas eu gostaria de convidá-lo a lermos 8 e 9 inicialmente. Então lhe disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Interessante é que agora o convite não é mais para aquele povo judeu. Agora Deus está estendendo o convite para outros. Aliás, Deus está estendendo o convite para todos aqueles que foram, ou todos aqueles que iam sendo encontrados. É uma universalidade desse convite de Deus. Eu não tenho dúvidas de que essa universalidade desse convite de Deus seria feito através do povo judeu, que, de acordo com Hebreus capítulo 11, de acordo com Gênesis capítulo 12, eles foram chamados para serem bênção para as outras nações. Mas por rejeitarem o convite de Deus, Deus chamou um outro povo, Deus chamou outras pessoas para esse casamento, para fazerem parte do seu reino. Todos aqueles que foram encontrados foram convidados para essa grande festa que o Senhor preparou. Deus tem mandado servos dele, irmãos, em todos os lugares da terra para fazer o convite para o casamento.
todos aqueles que são encontrados têm a oportunidade de receber esse convite. Os crentes espalhados, os pregadores do evangelho espalhados por todo esse mundo, têm a oportunidade de receber o convite. Durante essa semana, na minha reflexão bíblica que eu tenho postado diariamente, tanto no grupo da IBES quanto no meu Facebook pessoal e também na página da igreja, eu lembrei a história de um irmão, de um pastor que fazia parte, que era membro de uma tribo, de uma tribo indígena lá no Equador, chamado de Aucas. Os primeiros missionários que tentaram chegar a essa tribo, e um deles chamado Jim Elliot, eles foram mortos. Eles tentaram fazer aproximação várias vezes, fizeram sobrevoo de avião, mandando presentes para aquelas tribos, e quando eles entenderam que estava próximo, que estava chegando o tempo de um contato pessoal, e quando eles desembarcaram lá naquela praia do Rio, onde aquela tribo se encontrava, eles foram mortos. Inclusive Jim Elliot. Interessante que nos registros de Jim Elliot, ele traz a seguinte frase: não é tolo aquele que perde aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Deixa eu repetir. Não é tolo aquele que perde aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. E Jim Elliot perdeu naquela manhã aquilo que ele não podia guardar, a sua vida, mas ganhou a vida eterna, aquilo que não podia perder. Só que interessante é que as viúvas desses missionários não desistiram. E elas criaram um trabalho missionário para que aqueles índios, de alguma forma, fossem alcançados. E no mês passado, aliás, no início desse ano, morreu um daqueles homens que mataram aqueles missionários. O trabalho daquelas viúvas alcançou aquela tribo, e alguns anos depois tinha uma igreja dentro daquela tribo. E um daqueles homens que mataram aqueles missionários e mataram o Jim Elliot se tornou pastor da igreja dessa tribo. E esse homem veio a batizar os filhos de Jim Elliot. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui? O maravilhoso convite de Deus acabou por fim. Houve uma rejeição. Os servos de Deus foram maltratados e mortos, mas finalmente eles aceitaram o convite do Senhor. E esse pastor morreu no início desse ano passado, continuou o seu ministério, e você tem hoje naquela tribo uma igreja próspera. E ele batizou os filhos de quem ele participou da morte. Irmãos, esse é um maravilhoso milagre da graça do Senhor. A nação de Israel seria, sim, o povo que seria usado por Deus para levar essa mensagem de salvação. Mas, infelizmente, devido à sua rejeição ao convite, eles foram também rejeitados por Deus. E Deus deu a essa missão de levar o convite para fazer parte do seu reino. Deus deu essa missão à sua igreja. Ide
por todo o mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Esse é a tarefa, é a grande comissão que Deus tem dado a nós como igreja. E o versículo 10 continua. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, todos foram convidados, maus e bons. Isso é graça de Deus. Ninguém foi convidado por ser bonzinho ou por ser ou também por ser mau, não importa. O convite não dependia do caráter do convidado, mas o convite dependia do caráter de quem estava convidando. Isso é a manifestação, sim, da graça do Senhor. Então, duas atitudes: ou se aceita o convite, ou se rejeita o convite, conforme nós vimos, ou se aceita o convite. Mas também tem uma terceira atitude que pode acontecer: aceitar o convite, mas não se preparar de forma adequada. Aceitar o convite, mas não se preparar de forma adequada. Leia comigo, por favor, os versículos 11 e 12. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Irmãos, é interessante. Pessoas que aceitaram o convite, mas não... Um homem que aceitou o convite, mas não estava adequadamente preparado. No contexto do Oriente Antigo, não estar trajado de forma adequada para uma cerimônia de casamento era uma violação dos costumes e era considerado também um menosprezo para o anfitrião. Os irmãos estão lembrados de que o anfitrião, o rei, tinha convidado outras pessoas. Quando aquelas pessoas rejeitaram o convite, o rei mandou os seus servos e convidarem a todos que encontrassem. Com certeza, aqueles servos não se prepararam, aqueles convidados não se prepararam adequadamente para a festa. Eles não estavam trajados adequadamente. De acordo com alguns melhores, ou de alguns comentaristas, é possível que o próprio rei, devido à urgência do convite para a festa, já que tudo estava preparado, estava pronta, a mesa estava pronta, os bois estavam já, os bois já estavam, já tinham sido preparados, os cevados, principalmente as ovelhas, ok? Devido à urgência do convite, aqueles convidados para a festa não tiveram condições de se preparar adequadamente. Isso significa conseguir trajes reais para estar na festa. E há uma possibilidade, então, de acordo com os comentaristas, de que o próprio rei tenha preparado esses trajes e tenha fornecido esses trajes para a festa. Porém, teve alguém que não quis, se recusou a colocar esse traje, a colocar o traje que lhe foi oferecido. Irmãos, aquele homem era totalmente responsável por estar vestido de forma inadequada.
interessante que o rei graciosamente ele lhe deu a oportunidade de justificar-se. Lá no versículo 12 tem a pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele poderia ter vindo com roupas de casamento, já que o rei ofereceu essas roupas, mas ele não estava disposto a isso. E como ele não tinha justificativa, ele emudeceu, ficou quieto. Irmãos, Deus não salva uma nação. Deus salva os indivíduos, cada indivíduo. Deus não vai julgar uma nação. Deus vai julgar cada um de nós, em separado. É impressionante como é que desde o tempo de Caim, para agradar a Deus, os homens vêm tentando vir até o Senhor pelos seus próprios termos, através de seus próprios meios. Aquele homem naquela festa achava que poderia participar do casamento independente daquilo que o rei estava lhe oferecendo. Ele não queria depender do traje do rei. Ele não quis usar o traje que lhe foi oferecido. Ele queria participar da festa com os seus próprios trajes. E alguns pensam assim, acham que pode se achegar a Deus por seus próprios meios, sem receber aquilo que ele graciosamente tem oferecido. Por isso que perante a pergunta de Deus, há um emudecimento. Perante Deus, você, meu amigo, se você não tiver trajado adequadamente, Deus lhe perguntar: por que você deve entrar no meu reino? E se você não tiver a resposta adequada, você estará perdido. Você deve receber aquilo que Deus está lhe oferecendo de forma graciosa. Na realidade, é Deus que faz o convite, que prepara tudo, inclusive nos prepara para pertencermos ao seu reino, fazermos parte do casamento. Alguns podem até ter comunhão com outros crentes numa igreja. Alguns podem até participar ativamente numa liderança de uma igreja. Alguns podem até dar generosamente para o sustento dessa igreja. Alguns podem até falar com devoção sobre Deus, mas são como joio no meio do trigo. E é isso que está acontecendo aqui. Lembram-se em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, aqueles homens falavam assim: Senhor, Senhor, em teu nome temos feito milagres, em seu nome temos expulsado demônios. Mas Jesus lhes disse que no final dos tempos, Deus lhes irá dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esse homem significa aqueles que estão querendo chegar a Deus por seus próprios méritos. É uma religião falsa, não é isso que a Bíblia ensina. Aqueles que estão próximos do reino, como diz o hino, mas sem salvação. Então, quando Deus lhe perguntar por que você deve participar dessa festa, por que você não está devidamente preparado para entrar no seu reino, a sua resposta de que participou de uma igreja, esteve próximo de crentes, conhecia crentes, gostava dos crentes, isso não vai adiantar nada, porque você não vai estar adequadamente preparado. Esse traje de casamento apropriado, irmãos, é a justiça de Cristo que nos é imputada. Esse traje de casamento é a justiça de Cristo. Cristo foi justo
ele não pecou, e essa justiça é dada a nós quando nós cremos. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem essa justificação de Deus sobre nós. E é claro que isso acontece quando nós confiamos no Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Eu gostaria de convidá-los a ler 2 textos. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. A palavra do Senhor fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Até aqui tá bom. Um outro texto que eu gostaria de ler, que se refere a isso, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, e aqui se refere a Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a única peça de roupa de casamento aceitável é a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E santificação e justificação andam de mãos dadas. Espero que você esteja entendendo esse ponto que é tão importante. E a consequência de não estar preparado temos no versículo 13 de Mateus 22. Mateus 22, versículo 13. Olhe só o que o texto bíblico nos fala. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ou seja, longe das luzes da festa, longe do reino. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, sofrimento, um sofrimento sem esperança, ranger de dentes, angústia sem fim. Irmãos, que coisa terrível. Aqui é uma clara figura ao que Jesus nos ensinou sobre a existência do inferno, que é o lugar de todo aquele que não se prepara adequadamente para estar com o Senhor. E finalmente o versículo 14 nos informa: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante como é que isso aqui faz um equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e vontade do homem. Deus faz o convite, mas o homem precisa receber e aceitar esse convite. No final das contas, aqueles que receberam e aceitaram o convite são os eleitos do Senhor, conforme a Bíblia nos diz, separados antes da fundação do mundo. O convite do Evangelho é enviado para todos, porque é a vontade do Pai que ninguém se perca, que ninguém pereça nas trevas exteriores do inferno. Por isso eu quero trazer aqui, finalmente, algumas aplicações. Primeiro, o que você tem feito com o convite do Senhor? Quem sabe muitos estão tão tomados com as preocupações, projetos e prazeres que têm desprezado o convite constante de Deus. Mas cuidado! O tempo da longanimidade vai cessar e virá um tempo de destruição e sofrimento debaixo do juízo divino. Então, o que você vai fazer com o convite de Deus dessa noite? Em segundo lugar,
A graça do Senhor, irmãos, nos garante a participação na festa. Se você faz boas obras, não é isso que te qualifica para o reino. Da mesma forma, não se sinta desqualificado caso você tenha uma vida cheia de práticas erradas, entregues à promiscuidade, prostituição e vícios. Deus te convida assim como você está. Deus quer, baseado no seu amor e graça, te dar vestes justas, vestes próprias para participar dessa grande festa do seu reino. Basta apenas que você queira mudar os seus trajes imundos imundos do pecado e que você coloque os trajes de santidade purificados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, essa mudança de trajes aliás, meu amigo, essa mudança de trajes ocorre através do arrependimento e da fé em Cristo. Quando você entende a mensagem do Evangelho levado pelos seus servos e se arrepende do seu pecado e resolve receber a Cristo no seu coração, é-lhe dado trajes de justiça, de santidade, trajes brancas, daqueles que vão viver eternamente com Cristo nos céus. Uma terceira e última aplicação. Quem sabe você até seja membro de uma igreja evangélica, mas ainda não está preparado para se encontrar com Deus e participar da festa. Quem sabe, você ainda está longe da forma adequada, ainda não vestiu as vestes que Deus tem lhe oferecido. Você ainda está vivendo o tempo da longanimidade. Você ainda pode se arrepender do seu pecado, crer em Cristo e finalmente estar preparado para uma eternidade com Deus. Por isso eu quero apelar ao coração de todos. Quem sabe você já é batizado, membro de uma igreja, ou então você não faz parte de igreja nenhuma. Hoje, um maravilhoso convite de Deus lhe é oferecido. Por isso, a ideia central desse texto é: a graça de Deus é manifestada no convite para que todos os homens venham para o seu reino. A graça de Deus é manifestada no convite para que todos os homens venham para o seu reino. Deus está te convidando nessa noite. Você vai aceitar esse convite, ou você vai rejeitar esse convite, ou aparentemente vai aceitar o convite, mas não vai se preparar adequadamente. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua decisão? Vamos orar então. Pai, a tua palavra foi pregada mais uma vez. Mais uma vez o teu convite foi feito para que haja arrependimento e fé em Cristo. O que nós pedimos, ó Pai, é que haja salvação nessa noite, que o teu Santo Espírito, que sopra aonde quer, venha soprar também no coração de alguém, para que a palavra faça sentido e que haja conversão, que a justificação de Cristo seja dada a essa pessoa através da fé em Cristo, e que a partir de então ela esteja devidamente trajada com os trajes de justiça para participar do teu reino. Ó Senhor, venha abençoar, venha fazer a sua obra. E que o teu amor, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Até quarta-feira, às 19h30. Que Deus os abençoe.